Paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite. Muito bom estar aqui novamente, né? Obrigado, pastora, pelo convite novamente. Já falamos aqui de oração em línguas, né? E algumas outras coisas mais. E aí, só para contextualizar a palavra de hoje, nós vamos falar aqui. Eu estive ontem num retiro, né? De uma igreja de pastores amigos lá de Florianópolis, e fui convidado por eles, como sempre sou, para ministrar nesse retiro. E quando a gente vai no retiro, a gente também é ministrado, né? A gente não só leva, como também somos ministrados. E foi muito interessante. Teve uma parte da palavra que foi ministrada lá. Eu tive até um apoio do pastor Camilo em algumas coisas que eu estava escrevendo. E lá eu fui muito ministrado com os pastores amigos que estavam lá de Floripa, também de Criciúma. O pastor Telmo, o amigão, estava lá, o Viviane e outros pastores. E eu queria compartilhar um pouco dessa palavra que foi ministrada lá com vocês hoje aqui. Amém? Se eu fosse dar um título para essa palavra, eu poderia chamar de uma visão profética. Já que nós estamos falando em falar em línguas, então vamos falar algo profético. Então, se eu pudesse dar um título, seria esse. E eu começo a pregar agora, mas daqui a pouco eu cito o texto que a gente vai passar. Mas eu queria fazer algumas perguntas para que você pudesse me ajudar e já indo respondendo para você mesmo. Primeira pergunta que eu posso fazer para você é: você sabe o tempo certo em que vão se cumprir todas as promessas que Deus tem na sua vida? Você vai guardando aí e vai respondendo para você mesmo. Você tem algum desejo dessas promessas ardendo forte no seu coração? Você pediu a Deus isso? Ou não? Como é que foi que isso aconteceu? Deus falou já para você o que ia acontecer nessas promessas? Eu só estou fazendo algumas perguntas para vocês entenderem depois. Você sabe qual o tempo correto dessa realização? Deus falou com você, te deu uma visão, falou ao seu ouvido. O que houve aí? Você sabe quando Deus opera maravilhas na sua vida? Porque às vezes você acha que Deus não faz um milagre na sua vida, mas todo dia existe um milagre de Deus na nossa vida. O fato de você acordar e estar respirando já é um milagre. E por fim, você sabe qual será o dia que, com a poderosa mão de Deus, Ele vai dizer qual exatamente, te mostrar qual que é o dia da vitória que você tem pedido para Ele? Porque às vezes você está fazendo alguns projetos, às vezes você está fazendo um jejum por alguma situação, e você às vezes fica se questionando: mas quando que isso vai se cumprir? Quando que isso vai acontecer? Como que vai ser? Será? É? Não é? Ok? Então eu preciso aprender, nós precisamos aprender a respeito de uma visão profética. Ah, mas eu consigo ter uma visão profética? Sim, todos conseguem ter uma visão profética sem entender o que Deus tem para você na sua vida. Então Deus quer te dar uma visão profética, se você permitir, essa noite. É uma visão que ela vai além do seu tempo, mas você precisa estar disponível para receber essa visão. Se você não estiver disponível, você não recebe. Então que essa noite você possa pegar no seu espírito essa palavra, entender essa palavra, e que você esteja atento para o que nós vamos discorrer aqui. Imagine se hoje, por exemplo, foi o dia em que você passou um domingo esmorecido, amuado, chateado com alguma situação que possa estar ocorrendo, que possa estar passando na sua vida. Talvez hoje, por meio de uma visão, é o dia que o Senhor quer te dar essa vitória. Talvez você entrou aqui nessa igreja hoje esperando algo diferente, eu não sei. Talvez você falou: ah, mas não acontece algo assim comigo, e eu quero uma coisa diferente, e eu quero uma reação diferente, e eu quero algo diferente. Eu esperava uma adoração diferente, eu espero um louvor diferente, e talvez você não perceba que o diferente já está indo acontecer no seu caminho. Amém? E talvez para você chegar até aqui também, você passou por algumas situações. Talvez você nem ia conseguir chegar, mas graças a Deus que você está aqui. E talvez você tenha chegado aqui
se arrastando com alguma dor, com algum problema, com algum pensamento, ou pensando em alguém, em algum parente, em alguém que está acamado, em alguém que está sofrendo alguma situação. Mas eu já vou falar para você, vai estar lá no primeiro livro de Reis, e eu espero que você esteja com o seu coração apto, e eu desejo de coração que você receba o que Deus tem para falar para você essa noite. Já há dias que eu tenho falado sobre acessos, há dias que eu tenho estudado mais sobre esse caminho profético, essa visão profética, como eu falei, o pastor Camilo está ajudando bastante, e isso continua sempre ardendo no coração, e a gente vai sempre fazendo. Esses dias e ontem eu tive algumas mudanças de conceito e de história, onde foi um dia de pessoas que foram, digamos assim, capturadas pelo Espírito Santo. Lá eu escutei, além de falar, eu também escutei várias coisas, escutei várias palavras, várias profecias de pessoas que nunca me viram na vida, e eu creio que a coisa está mudando. Então, para começar, eu não posso falar de uma visão profética sem ter a referência de um profeta, Então, no caso aqui, como referência, eu vou falar do profeta Elias. Então, 1 Reis 18, 41, a gente vai discorrer alguns versículos, mas vamos começar com o 18, versículo 41. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Então disse Elias a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Ou, na minha versão aqui, porque há ruído de uma abundante chuva. Para todos aqueles que Deus dá uma visão profética, Ele também dá uma audição profética. Ou seja, aquilo que eu não vejo, eu vou ouvir. Ou aquilo que eu ouvir, pode ser que eu não veja, mas Ele dá. Então, nesse texto interpretativo, Elias ele vira para cá, e o que ele disse para cá? Já se ouve ruídos de abundante chuva, ou já ouço o barulho de uma forte chuva. Mas o detalhe é o seguinte: nem nuvem tinha no céu, porque já não chovia fazia 3 anos e meio. Como é que eu posso ouvir barulho de abundante chuva se fazia 3 anos e meio que não chovia? Nem nuvem no céu tinha. Parece impossível. É uma coisa que teoricamente seria complicado de entender. Talvez não vão acreditar em você quando você tem uma visão profética ou você escutar algo profético. Talvez vão desdenhar de você, talvez não vão acreditar em você, mas Deus está dizendo que esse é o tempo de cumprimento das promessas dele na minha e na sua vida, que vozes proféticas serão valorizadas, vozes proféticas serão ouvidas, e esse é um tempo que você precisa crer que vai acontecer, você precisa se render ao que o Senhor tem na sua vida, e talvez até dizer para ele: Senhor, verdadeiramente existe Deus nessa igreja, verdadeiramente o seu Espírito plena nessa igreja, verdadeiramente eu ouço barulhos de abundante chuva sobre essa igreja. Amém, querido? Deus tem coisas para liberar no mundo natural que talvez seja impossível de você entender, e talvez seja impossível de você ver, mas no mundo espiritual eu já ouço ruídos de abundante chuva. Por mais que você olhe e não esteja vendo nada, por mais que você olhe e não chova, você não veja nuvem, mas eu já ouço ruídos de abundante chuva. A terra precisa de água, e pessoas precisam voltar a lançar as suas sementes nessa terra. Comece a lançar a sua semente e dizer também: eu já ouço o ruído de abundante chuva. Onde? Na minha casa. Eu já ouço o ruído de abundante chuva no meu trabalho, nas minhas finanças, no meu relacionamento, no meu casamento, no meu ministério. Eu já ouço o ruído de abundante chuva. E ontem eu escutava o ruído de abundante chuva, e a hora que saía lá fora no intervalo estava aquele sol, nem nuvem tinha, e é uma coisa tremenda.
E isso você precisa falar nos seus projetos. Quantos projetos seus já não foram interrompidos? Quantos sonhos seus já não foram interrompidos? Então, no mundo espiritual, você precisa dar uma ordem. Você precisa dizer: eu já ouço ruídos e abundante chuva nos meus projetos, nos meus sonhos. Satanás, você não tem mais vez aqui. Você não impera mais nos meus projetos, nos meus sonhos, na minha casa, nas minhas finanças. Vamos para o versículo 42. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Todo profeta, eu entendi isso ontem, todo profeta precisa entender que posição é essa que está dizendo aí. É a posição do feto dentro da barriga da mãe. Se você olhar a posição do feto da barriga da mãe, é isso. E quando eu entendo essa posição de sujeição, essa posição de você se colocar na dependência total de Deus, essa posição de você falar com o Senhor, de você falar: Deus, se o Senhor não fizer, ninguém vai fazer. Então aqui é uma posição de sujeição ao Senhor, de você se sujeitar a Ele cada vez mais. Senhor, se você não quiser, não tem quem faça. Eu dependo de Ti, é o Senhor que tem que fazer, não tem outro jeito. E agora Deus pega Elias, que viu até fogo, sendo derramado, e diz: Elias, eu quero mais tempo de intimidade contigo. Então aqui a posição de sujeição é o tempo de intimidade que você tem com o Senhor. Qual o seu tempo de intimidade com o Pai? Quanto tempo você está tirando de intimidade com Ele? Eu não consigo. Você não consegue, ou talvez é o seu orgulho que não te permite. Porque nós somos pessoas orgulhosas, e talvez o seu orgulho não está te permitindo isso. Você tem que entender que para que você seja usado na vida de alguém, você tem que estar mais próximo do Pai. Senão, como é que você vai ser usado na vida de alguém? Você tem que ter intimidade com o Pai. Você tem que ter mais esse tempo com Ele. Então Deus está dizendo aqui que para esse tempo, para que você viva esse mover sobrenatural, onde está e como está o seu posicionamento diante do Pai, para que Ele de fato faça com que você enxergue, que você possa viver milagres e você consiga entender quais são os milagres diários que possam ocorrer na sua vida. Como está o seu tempo com Ele? Realmente você tem intimidade com Ele? Não adianta você vir na igreja só todo domingo, e quando você sai na porta para fora? Não fala mais, não ora mais, não lê mais a Bíblia, não faz mais nada. Aí no domingo chega aqui e quer que o milagre aconteça. Qual o seu relacionamento, qual a sua intimidade com o Pai? Como é que está isso aqui? Isso é uma questão de uma visão profética também. E hoje eu quero apenas só estimular você nisso, apenas como eu fui estimulado também. Para você talvez pode estar dando tudo errado aos seus olhos naturais. No trabalho, no financeiro, como eu falei, na sua casa, em alguns projetos. Talvez aos seus olhos naturais você entenda que está tudo errado. Mas não está. Pelos olhos da fé, não está. Mas pelos seus olhos naturais, por falta de intimidade com o Pai, isso está acontecendo. Mas pelo poder do nome de Jesus, você vai ter que, em algum momento, entender isso. Eu creio que você vai entender. Eu creio no impossível do Senhor. Eu já vi e ontem eu testemunhei vários milagres que, se eu contasse aqui, a gente ia ficar a noite inteira falando sobre isso. Coisa que ele não tinha que fazer. Teve momentos que nós ficamos das meio-dia, um pouquinho depois que eu recebi a ligação do pastor, até quase 7 horas da noite. Se olhavam para a cara do pastor, olhavam para a cara do outro, os dois começavam a chorar. Olhavam para o outro, os dois começavam a chorar. Olhavam para o outro, os dois começavam a chorar. Porque você conseguia entender o que estava acontecendo ali.
você conseguia sentir o ruído de abundante chuva que estava ali dentro daquele ambiente, dentro daquele lugar. Deus é um Deus do milagre. Eu creio em cura, eu creio em milagres, eu creio em libertação, eu creio na cura da alma, eu creio na cura do físico. Eu creio que Deus se manifesta em todos esses ambientes. Mas você tem que estar tocando, colocando a sua semente, para que você possa sentir esse toque. Talvez você entrou aqui e você, como a pastora disse, para orar pela avó, talvez você esteja intercedendo por alguma outra pessoa. Continue intercedendo, mas fala o nome dela, atraia esse milagre para a vida dela. Sabe o que está faltando na sua vida, talvez? Você remover a pedra. Deus não remove a pedra, mas Ele ressuscita os mortos. Talvez para o seu milagre nascer, você precisa remover a pedra. O seu milagre tem nome, eu não sei qual é, mas você sabe. Ele tem nome. E às vezes você está tendo medo de dar o nome ao milagre, porque você está com medo que possa acontecer, ou com medo que Deus possa fazer na sua vida. Está na hora que você dá nome ao seu milagre e remover a pedra para que o Senhor possa agir na sua vida. Deus não vai remover a pedra para você não. Mas quem sabe Ele pode dizer: ei, Lázaro, sai para fora agora e ressuscitar aquilo que você acha que está perdido em você ou para você. A mão de Deus, ele entra no nosso caso, Ele entra naquilo que nós precisamos, Ele entra no seu problema, Ele entra na sua condição. Mas talvez eu não estou sabendo, nós não estejamos sabendo interpretar isso da forma que tem que ser. E talvez você esteja até num lugar de desonra. Talvez você se sinta incomodado por estar num lugar de desonra, seja lá aonde, eu não sei, mas você sabe. Mas Deus é um Deus de milagre, que pode transformar tudo isso e te trazer uma dupla honra. No lugar de vergonha, você ter uma dupla honra. Talvez em lugares que você for envergonhado, você voltar lá e você receber dupla honra. Talvez vai ter lugares que você vai ter que voltar. Porque quando eu falo de visão profética, quando eu faço de profeta, vai ter lugares que você saiu e que você fala: nunca mais eu piso lá. Deixa eu te dizer uma coisa, vai ter lugares que você vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Assim como eu já voltei em vários, e ainda estou voltando. Tem alguém que precisa escutar isso essa noite? Não sei quem, mas Deus está entrando com provisão. Está entrando dizendo: filho, eu vou enxugar as suas lágrimas que tanto correm, e eu vou transformar o teu pranto em júbilo. Ah, porque Ele é santo. Versículo 43. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volte lá 7 vezes. Quando eu falei que você vai ter que voltar, vai. E esse versículo, ele mexeu comigo ontem. Por quê? Porque Elias era um profeta solitário. Você já viu o profeta andar em bando? Não, né? Não é, pastora? Não, né? O profeta anda sempre sozinho. É o profeta solitário. Não costuma andar com muitas pessoas, não. Isso é uma verdade. Mas para aquilo que Deus ia realizar aqui, ele precisava de pelo menos um. Você tem que pegar isso agora, porque isso aqui é a base de tudo. Vou repetir aqui. Profeta solitário mesmo. Ele não costumava andar com muito. Mas para aquilo que Deus ia realizar na vida dele, ou para aquilo que Deus vai realizar na sua vida, você precisa de pelo menos um. Você já vai pegar. Deus vai colocar a pessoa certa para fazer parte do seu milagre. A pessoa certa Ele vai colocar. E talvez você tenha que subir também 7 vezes, ou talvez você tenha que voltar 7 vezes, ou talvez você tenha que mexer ali 7 vezes. Mas você vai sair daqui essa noite, pelo menos, debaixo de uma palavra profética.
Então creia que Deus está contigo e que Deus está te fazendo mais forte. A cada subida, a cada caminhar, a cada mover, Deus vai te dar mais vigor. Deus vai restaurar as suas forças. Talvez você está sem força para algo que você está passando. Talvez algo na sua vida está ficando insustentável. Mas ei, calma, porque eu já ouço barulho de abundante chuva. Eu vim aqui essa noite para dizer que Deus está operando. Ainda que em silêncio, você acha que Ele está calado. Aquieta o teu coração, porque o Senhor está operando. Amém. Versículo 44. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Deus sempre vai dar uma direção para quem tem uma visão. Sempre. Agora, não haja com a visão sua. Haja com a visão onde Deus te colocou. Haja com a visão debaixo do ministério que tem visão. Haja debaixo da visão do Senhor. Não da sua visão. Não daquilo que você quer. Não daquilo que você enxerga. Porque às vezes o que você está enxergando é somente o natural. Mas quando o Senhor vem, você começa a enxergar tudo de forma diferente. Mas como é que você pode dizer que eu estou enxergando com a minha visão, com o meu olhar? Olha para onde você está levando sua vida. Olha para onde você está levando sua vida hoje. Olha para onde você está levando sua casa, sua família, seu casamento, seu trabalho, suas finanças. Está tudo certo? Está tudo bem? Quantas vezes você começou algo e você não terminou? E aí colocou a culpa no inimigo? Ou quantas vezes você começou coisa que você não deveria ter começado? Não era para ter começado e depois quer culpar o Senhor? Senhor, olha lá, comecei, está fazendo tudo certinho, o que aconteceu? Foi o Senhor que falou para você fazer mesmo? Antes de fazer, você foi lá, orou, conversou com o Pai, chegou naquela intimidade, conversou com Ele, viu o que era. Então, quantas vezes você já começou coisas que não deu certo? Quantas vezes você começou coisa que parou no caminho? Ou quantas vezes você começou coisa que não era para você ter começado? E quantas vezes você não começou coisas que Deus falou para você: vai lá e faz que eu começo. E aí você não começou. Não sei, talvez medo, receio. Vamos para o versículo 45 para a gente já terminar. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com as nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O profeta Elias, ele foi o primeiro a ver chuva. E o que é isso? Primeiro Deus vai te dar possibilidade, depois Ele vai te dar visão. Primeiro Ele vai te dar a possibilidade de você enxergar, e depois Ele vai te mostrar aquilo que Ele tem para você. Então você vai entender o que está acontecendo na sua vida. Primeiro Ele te dá a possibilidade, e depois Ele te entrega a visão. E aí você vai ver o que o Pai tem para você. E aí você vai concluir aquelas perguntas que eu fiz no início. Porque o que Deus tem para te dar, o que Deus tem para nos dar, é sublime. É sublime o que Ele tem para dar. É sublime o que Ele tem para fazer. E Deus talvez quer te dar essa visão hoje à noite, eu não sei. Uma visão talvez para a sua vida, uma visão talvez para a sua família, uma visão talvez para o seu trabalho, uma visão talvez para as suas finanças, uma visão talvez para o seu ministério. Eu não sei, Ele sabe. E você? Eu não sei qual é o seu grau, como eu falei, de intimidade com o Pai. Mas existem coisas que só você vai enxergar. Quando Ele mostrar, Ele vai mostrar só para você. E eu oro para que você comece a ver aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém enxergou,
que você comece a enxergar. Visão profética é o que há tempos, particularmente, eu tenho pedido a Deus. Porque nós vivemos um tempo que Satanás tem bagunçado com a vida das pessoas, tem bagunçado com ministérios, tem bagunçado com famílias, tem bagunçado com finanças. Mas Deus tem algo mais para entregar, algo mais para fazer. E eu já vou terminar porque era uma palavra muito rápida. Vamos ficar em pé. O moço aqui, ele não sabia que seria 7 vezes. O moço, ele não sabia que ele ia ter que voltar naquele lugar 7 vezes. Ele não sabia que ele ia ter que subir ali 7 vezes. E talvez hoje, essa noite, seja a sua 7ª vez. Eu não sei o que você passa, eu não sei o que você precisa, eu não sei o que acontece, eu não sei quais são os seus sentimentos, eu não sei qual o problema que você tem passado, mas problemas todos nós temos. Mas não esqueça que o problema que você passa hoje, talvez seja de decisões que você tomou errado lá atrás. Mas ainda tem como consertar, ainda tem como resolver, ainda tem como fazer. Você só precisa começar a entender que a chuva está chegando. E o Senhor, com essa chuva, Ele quer derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Esse moço aqui, ele não sabia que seria 7 vezes. E talvez essa noite o Senhor está aí falando ao seu ouvido, falando ao seu coração: ei, essa é a noite, essa é a 7ª vez. E que você agarre com força a oportunidade que Deus está te dando hoje. Porque pela fé eu tenho certeza que vai acontecer, vai se cumprir na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado nesses dias. E eu tenho certeza que só você vai ver, e ninguém vai entender o que vai acontecer na sua vida. Você só precisa deixar o orgulho de lado, porque às vezes o Senhor fala com você, às vezes o Senhor fala ao seu coração, às vezes o Senhor fala ao seu ouvido, mas o seu orgulho não permite você avançar na intimidade com o Senhor. Você quer ser curado, mas o seu orgulho não permite a convivência com o Pai. Quando eu falo curado, eu falo em tudo. Curado fisicamente, curado emocionalmente. Que nem a mulher de fluxo de sangue. Ela foi curada do fluxo de sangue, mas ela sentiu uma culpa que ela carregava há muito tempo. E na verdade Deus curou ela para que ela pudesse também ser curada da culpa que ela carregava. Talvez você entrou aqui essa noite com um sentimento de culpa, uma culpa que não é sua. Talvez alguém fez algo para você, te machucou, te ofendeu, e você está esperando essa pessoa te ligar, pedindo desculpa ou pedindo perdão. Ei, se essa pessoa não te ligou até hoje, ela não vai ligar mais. Está na hora de você fazer o que precisa ser feito. Libere você perdão para essa pessoa. Não fique esperando ela vir até você, porque se ela não vem, ela não vai vir. E aí você fica carregando esse sentimento de culpa. Eu não sei o que talvez alguém possa não ter feito para você. Talvez alguém te magoou, te ofendeu, te xingou. Deixa esse ódio de lado. Deixa isso que você sente no coração de lado. Você não tem que ter ódio dessa pessoa. Você tem que liberar perdão para ela, para tirar esse peso que você está carregando até hoje, essa angústia que você carrega até hoje. Não sei, talvez lá da primeira, segunda, terceira, quarta geração. Talvez você teve problemas na gestação. Talvez, não sei, a sua mãe te negou um dia. Você guarda isso até hoje. Mas ei, eu ouço ruído de abundante chuva. Está na hora de você entregar isso
não é para mim, não é para o pastor, não é para a igreja. Está na hora de você entregar esse sofrimento aos pés da cruz. Está na hora de você tomar uma decisão e falar: Senhor, se tu não fizer, ninguém pode fazer. Mas o Senhor está te perguntando essa noite qual que é a disponibilidade do seu coração para isso, para que Ele possa agir na sua vida. Qual que é a disponibilidade que você tem. Então que agora, nesse momento, que você chame a existência para aquilo que você ainda não viu. Que você chame a existência para aquilo que ainda dói dentro de você. Que você chame a existência para aquilo que ainda você sofre. Que você chame a existência para aquilo que ainda você sente dor, mágoa, receio. E que pela fé o seu milagre pode acontecer hoje. Que você seja nessa noite ousado para remover a pedra. Dê nome ao seu milagre. Remove a pedra. Deixa Deus restaurar o que precisa ser restaurado na sua vida. Eu queria te dar a oportunidade de você remover a pedra e chamar o seu milagre da existência para fora. O seu milagre tem nome, eu sei que ele tem nome, eu não sei, mas você sabe. Talvez o seu milagre seja o nome de uma pessoa, o nome da sua mãe, do seu pai, do seu filho, da sua avó. Eu não sei, você sabe. Talvez o seu milagre seja uma cura. Talvez o seu milagre seja uma libertação de um vício. Algo, eu não sei, mas o seu milagre tem nome. Traga a existência. Traga ele para fora. Remove a pedra para que o seu milagre possa acontecer. Talvez você é uma pessoa que vive orando, pedindo para que o milagre aconteça, e você nunca viu ele acontecer. Talvez você é uma pessoa que fica pedindo algum tipo de milagre, e você nunca viu. Talvez nunca viu porque falta remover a pedra. E eu queria poder vivenciar essa noite o que eu vivenciei ontem. E eu queria que você pudesse e quisesse sair do seu lugar, vir aqui na frente, aos pés da cruz, remover a sua pedra e pedir ao Senhor: não é para mim, ei, não coloque as suas expectativas em mim, mas você tem que colocar as suas expectativas no Pai. Eu sei que causa constrangimento, eu sei que causa, as pessoas nós somos difíceis, nós somos orgulhosos, precisa um dar um passo para que o outro dê. Mas ei, o seu problema é seu, não é do outro. Não fica olhando para o vizinho, não fica olhando para o colega, como dizendo: se ele for, eu vou, se ele não for, eu não vou. O problema é seu, não é dele. Cada um tem o seu problema, cada um precisa resolver a sua pedra. Como chuva descerá. Vem, eu sei que o Senhor está falando contigo, eu sei que o Espírito está te tocando. Jesus, não tenha vergonha, venha. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Não fique com medo. Talvez você está na igreja que está com um ministério. O Senhor quer te dar um ministério, mas você remova a pedra. Comece a orar. Comece a falar para o Senhor: Senhor, traga a existência aquilo que eu preciso. Senhor, eu estou aqui à sua disposição, Senhor. Eu removo essa pedra agora, Senhor. Mas traga cura, Senhor. Oh, Pai querido, vai chover essa noite, Pai. Chuva de bênção sobre essas vidas, Pai. Senhor, aqui estão seus filhos, suas filhas. Eu não sei o que ele precisa, mas esforçar. Oh, Senhor, eles estão aqui dispostos a remover essa pedra que não foi removida ainda. Essa pedra que estava travando tudo, Senhor. Que estava travando sonhos. Oh, Senhor, que estava travando doenças, que estava travando lá o ódio. Eu não sei, mas tu sabe. Oh, Senhor, o milagre de cada um aqui tem nome. Nós trazemos a existência esse milagre. Oh, Senhor, que seja
impossível dizer que a sua presença não é real nesse lugar, porque eu ouço chuva já abundante. Eu ouço chuva já abundante. Derrama, Senhor, nesse lugar as suas bênçãos. Anjos do Senhor que estão nesse lugar, começa a tocar essas vidas, Senhor. Começa a atrair o milagre, Senhor. Começa a fazer aquilo que eles precisam, Senhor. Coloca o seu milagre por fora. Dê nome ao seu milagre. Traga a existência. Se você ora em línguas, ora em línguas. Aleluia. Mas o Senhor derrama, Senhor. Chuva, Senhor. Chuva de bênçãos sobre nós.